Olá, gente, tudo bom? Estamos no nosso 8º estudo do nosso curso de Discipulado e Liderança e hoje o nosso tema é multidão, seguidores e discípulos. Para você que não tem um livro, ouça o audiolivro para que você possa captar a mensagem central do estudo e depois você volta aqui para aprofundar o seu conhecimento, ok? Para você que tem um livro e tem a oportunidade de ler e reler o conteúdo, me acompanhe aqui no que nós iremos explicar. Então, pegue seu livro, leia comigo. Quando analisamos o ministério de Jesus, percebemos uma infinidade de pessoas que se aproximavam dele. Cada pessoa tinha seus próprios interesses e motivos por seguir a Jesus. Se reunirmos por grupos, podemos separar essas pessoas em 3 agrupamentos distintos: multidão, seguidores e discípulos. Então, realmente existia uma infinidade de pessoas que, com interesses incomuns, se aproximavam de Jesus. E quando nós fazemos uma análise técnica dessas pessoas, podemos defini-las em 3 grupos distintos: multidão, seguidores e discípulos. Vamos analisar multidões. Me acompanhe, você que tem um livro. Desde o início do ministério de Jesus Cristo, houve grandes aglomerações em torno de sua pessoa e de sua mensagem. Algumas das palavras de Jesus soaram interessantes a um grupo numeroso de pessoas que, com certo grau de curiosidade, afluíam aos locais onde Jesus ensinava. Este grupo não possuía uma identidade específica. Era composto de pessoas de diferentes etnias, de níveis variados de formação religiosa e culturalmente miscigenados. Neste grupo haviam fariseus e camponeses, nobres e plebeus, líderes e serviçais. Este grupo é denominado de multidão. Mateus 4,25. É da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, como você pode ver, a mensagem e a pessoa de Jesus atrai multidões de todos os tipos. Do judeu ao fariseu, do religioso e de pessoas miscigenadas. E até hoje, a mensagem de Jesus aglomera multidões em torno de sua pessoa. Continuando no texto. Quem faz parte da multidão tem como característica estar acostumado a viver um padrão de vida cristã medíocre. Praticamente não tem nenhum comprometimento e dedicação com a palavra e com a obra de Deus. Procuram coisas que vão suprir apenas suas próprias necessidades momentâneas e seus interesses pessoais. Não está dispostos a nada que tenha que manifestar alguma abnegação e prejuízo pessoal. João 6,2. Seguiam numerosas multidões porque tinham visto os sinais que eles faziam na cura dos enfermos. E João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha que interessante. Quando você dá uma olhada geral na igreja, você vai perceber que realmente existe esse tipo de gente até hoje, que gosta de Jesus, que gosta da palavra e é mega interessada nos milagres e nos sinais, nas obras materiais que Jesus pode realizar. Eu posso até arriscar em dizer que é importante que a igreja realize atividades que atraiam as multidões. Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele tinha esse objetivo quando fazia seus milagres, quando fazia as suas obras, para que ele pudesse chamar a atenção. Tem vezes que nós, líderes da igreja, temos que fazer alguma coisa para atrair as multidões, mas temos que estar cientes de que as multidões estão apenas interessadas no pão e não no compromisso de viver uma vida espiritual abnegada, não tem o interesse de negar a si mesmo para andar com Jesus. Eles estão num nível muito medíocre de vida espiritual. Estão apenas interessados no que é material. Isso é normal numa igreja. Infelizmente, essa é a realidade.
mas é importante fazermos atividades que atraiam as multidões. Vamos continuar aqui na leitura. O problema de ser multidão é que a decisão de seguir Jesus e se comprometer com ele sempre está na corda bamba. A mesma multidão que havia contemplado Jesus recebeu com louvores em Jerusalém. Foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. Fazer parte da multidão não gera amor e comprometimento com Jesus. Fazer parte da multidão é ser volúvel, sem firmeza em sua fé. Depende somente das pessoas para seguir em frente. Sua fé está baseada em opiniões de pessoas e de suas necessidades e interesses individuais. João 19:15a diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E em Lucas 23:18 diz: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, salta-nos Barrabás. Então, pessoas que são da multidão, por elas não terem amor verdadeiro por Jesus, a relação que eles têm com Cristo é apenas de interesse. Jesus, estou aqui te adorando, te buscando, mas eu quero a minha bênção. Eu quero o meu milagre. Eu quero que você cure a minha dor, que você prospere para que eu saia da miséria. Então, até existem igrejas, posso dizer assim, né, que são especializadas em apenas atrair multidões pelos seus interesses materiais. Como tem igrejas que são especializadas com multidões, mas entenda que a galera que faz parte da multidão, você faz parte da multidão, porque a pessoa da multidão é traíra. Hoje está adorando a Jesus e amanhã está no bar. Hoje está adorando Jesus e amanhã está na festinha mundana, se envolvendo de fato naquela situação. É assim, outra hora está servindo a Jesus e outra hora está servindo ao diabo. Esse é o pessoal da multidão. Segundo, seguidores ocasionais. Existe também outro grupo mais limitado de pessoas que se aproximam de Jesus nos tempos do seu ministério terreno. Pessoas que não apenas se interessavam em ouvir o que Jesus tinha a ensinar, mas queriam ver de mais perto seus milagres e suas extraordinárias realizações. Tratava-se de um número reduzido de pessoas que o acompanhavam em seu trânsito no território da Palestina. Essas pessoas que assim agiam foram classificadas nos evangelhos como seguidores. Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então entendo que existem realmente pessoas que estavam num outro nível de vida espiritual, estavam realmente interessados. Foram pessoas que, de uma certa maneira, elas tinham uma certa consciência de que Jesus não era apenas alguém que estava ali para nos oferecer benefícios materiais e espirituais por meio daquilo que ele pode oferecer. Eles queriam algo a mais de Jesus. E nós podemos perceber isso no Evangelho, ok? Continuando. Os seguidores demonstram eventualmente algum tipo de afeição. Não querem se perder no meio da multidão, mas também não estão interessados em se aproximar demasiadamente. Gostam da presença de Jesus, agradam-se de sua palavra. Seguidores são diferentes da multidão. Não ficam na periferia do cristianismo, oscilando entre crer e não crer. Entretanto, são considerados superficiais, tendo em vista que não possuem coragem o suficiente para negar a fé, mas também não têm ousadia necessária para ir às últimas consequências por amor a Jesus. E muito menos se comprometem em gerar e multiplicar o reino de Deus. Estão juntos, mas não totalmente comprometidos. Então é interessante que nós temos muitas dessas pessoas na igreja. Estão todo domingo, estão toda terça, estão toda sexta nos eventos especiais da igreja, até se envolvem em alguns grupos, até lideram célula, até estão envolvidos em algumas atividades evangelísticas, mas o seu comprometimento é limitado. Se aquilo que estiverem de fazer para Cristo vai atrapalhar a vida pessoal, então eles
cortam totalmente o seu compromisso. Por exemplo, tem muita gente que tem aquele compromisso assim: eu estou no domingo, mas não me chame para nada durante a semana. Eu estou aqui envolvido nos meus trabalhos pessoais e no domingo eu estou lá. Pode contar que eu dou a oferta, pode contar que eu dou o dízimo, mas não me cobre mais do que isso, porque eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho meus interesses pessoais, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho. Não me envolva demais. Eu posso eventualmente estar ali, ajudar com alguma coisa, ajudar os pobres e tal, mas não mais do que isso. Então, esses são os seguidores. Eles têm esse envolvimento da igreja, mas não querem um compromisso mais profundo. Eles só querem dar aquela forcinha, dar aquela mãozinha, sabe? Quando eles percebem que a igreja está precisando. Mas quando eles veem que vão precisar ir mais a fundo no compromisso, eles começam a pensar assim: não. Aí você já está pedindo demais. Aí você já está querendo que eu seja uma pessoa bitolada religiosamente. Você está querendo que eu me comprometa demais com isso. Não, isso não. Se você quiser me ajuda, pode contar comigo. Outro nível, não. Mas continuando aqui, vamos aos discípulos. Terceiro, né? Você que está com o livro, me acompanhe. Já os discípulos de Jesus se constituem numa classe distinta. Eles estão dispostos a estar no centro do que Deus quer para suas vidas. Não admitem viver na superficialidade de uma vida cristã. Para os discípulos, tudo ou nada. Nenhum preço é alto demais para ser pago por amor a Jesus. Nenhuma exigência do Evangelho é pesada o suficiente para fazê-lo renunciar à fé. Os discípulos anseiam pela intimidade com o seu Senhor. Está disposto a dar sua vida pelo propósito ao qual foi chamado, seja onde for, custe o que custar. A razão de sua vida é viver para Deus. Em Lucas 14:33 diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Onde encontramos essa classificação de pessoas que se aproximaram de Jesus? Nós enquadramos com parte da multidão, dos seguidores ou dos discípulos. Onde quer que nós estejamos, onde é melhor estar? O que fazer para chegar lá? Os seguidores são aqueles que, os discípulos são aqueles que entenderam o ID de Jesus. De fato, incorporaram um amor genuíno por Jesus. Aqueles que entenderam que precisam negar sua própria vontade para seguir a vontade de Jesus. Eles não se ofendem quando eles são desafiados a negar certas realidades desse mundo para servir Jesus. Nenhum preço é alto para ter intimidade com Jesus. E nada daquilo que é necessário ser feito em prol do Evangelho será motivo deles fecharem a mão. Se é para fazer célula, bora fazer. É para ser sacerdote? Vamos nos tornar. É para se envolver de fato no discipulado de pessoas? Foi isso que Jesus mandou? Então bora lá fazer. Então, para o discípulo, aquele que é discípulo, ele entendeu que a sua vida é para servir a Jesus e que o mundo é um lugar onde ele está para poder ser testado e poder ser avaliado para poder ser aprovado e herdar o reino dos céus. A multidão não está nem aí para compromisso com Deus. Os discípulos, os seguidores, de uma certa maneira, eles entendem a importância do Evangelho, são pessoas catedraticamente muito bacanas, estão ali, mas uma célula na minha casa vai sujar o tapete da minha sala. Discipular alguém é ter que sair da minha casa e ir lá para o outro lado para falar com alguém que eu não conheço muito bem? Não, isso não. Já o discípulo é diferente. Ele entendeu o ID de Jesus. E ele sabe que a sua vida é abnegada. A vida que ele tem não é dele. Enquanto a multidão e os seguidores não entenderem que a vida que eles têm não é deles, porque eles deram para Jesus no dia do batismo,
a vida deles espirituais sempre será assim, mediana, não vai ter muito impacto. E é provável que muitos não herdem o reino dos céus, porque eles estão sempre na corda bamba, e quem está na corda bamba não é, porque com Jesus ou é ou não é. Não existe estar em cima do muro, ou você é ou você não é. Mas é muito difícil, até acho que pastores e líderes não precisam se aborrecer com multidão e seguidores, porque realmente é muito difícil para eles entenderem a abnegação, é muito difícil para eles entenderem negar a si mesmo, porque nós estamos mergulhados numa cultura que ensina a valorizar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso bem-estar. Nós somos bombardeados o dia todo que somos maravilhosos, que devemos nos sentir maravilhosos. Tem pessoas que são ensinadas a negar até mesmo a realidade de quem são para viver uma outra realidade que desagrada a Deus. O interessante é que às vezes a pessoa nega a realidade de quem é, nasceu homem, mas nega a realidade de quem é para seguir um desejo seu, mas não tem coragem, muitos não têm coragem de negar a si mesmo para servir a Jesus, vai para servir as coisas mundanas, consegue negar a si mesmo, até mesmo a realidade de quem são. Não sei se você entendeu a profundidade dessa verdade, mas ser discípulo é um outro nível, é um nível onde se nega a si mesmo. E se negar a si mesmo nesses tempos é um negócio complicadíssimo, é pagar um alto preço. É por isso que Jesus disse, olha, quem quiser ser meu discípulo, pegue sua cruz e me siga, porque é uma cruz, e nem todo mundo está disposto a carregar essa cruz. É por isso que é muito difícil levantar células num lugar onde as pessoas são apenas multidão e seguidores. Mas quando as pessoas entendem a importância do Evangelho e da vida espiritual e se tornam discípulos, rapidinho o trabalho de célula flui e o reino de Deus começa a dar resultados na vida de muita gente. Almas são ganhas, vidas são transformadas, não por causa de uma pessoa, de um pastor, mas por causa de um grupo de pessoas que se tornaram discípulos, entenderam seu propósito eterno, negaram-se a si mesmo e não veem dificuldade nenhuma de estar no seu trabalho e depois tirar um tempo para servir a Deus. Ok? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Até a próxima.